começou, hein? Não. Gravando. Olá, nós vamos conversar hoje sobre remissão de diabetes. Esse tema ele foi parte de uma mesa redonda no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde foram abordados outras formas de tratamento que busquem a remissão do diabetes, incluindo cirurgia bariátrica, incluindo imunomoduladores, e eu fui encarregado de falar sobre estilo de vida. Como o tema é bem interessante, ele tem muito a ver com a área da endocrinologia do exercício, eu resolvi reapresentar essa palestra e a gente depois tem um tempinho para discussão. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, nenhum para essa palestra. E é sempre interessante, até porque não tem como a gente esgotar o assunto, né? Nós acompanharmos o que tem da literatura em relação a esse cenário aí de exercício, de alimentação e de diabetes. Então, o guideline do ADA, eu acho que é bem interessante, né? Então, você já tem essa ideia de que a perda de peso, mesmo quando pequena, ela melhora bastante a glicemia, ela reduz, melhora o perfil de fatores de risco cardiovasculares e além disso, esses sim são os dados que eu vou explorar mais tarde, perdas maiores e sustentadas de peso, elas podem sim levar a uma possível remissão do diabetes e melhorar desfechos cardiovasculares e até mortalidade a longo prazo. A gente fala em remissão porque cura é difícil dizer, né? Porque o diabetes é uma doença evolutiva e o indivíduo ele pode ficar em remissão e manter essa remissão a longo prazo, ou ele diminuir necessidade de medicação, ele melhorar o controle sem ter a remissão, e a longo prazo ele ficar bem com a melhora do controle metabólico. E como a doença é evolutiva, é óbvio que esse quadro pode retornar. Aí, para vocês terem uma ideia de critérios de remissão, existe esse consenso que definiu os critérios para remissão. De novo, né, pessoal, aqui eu estou conversando sobre diabetes tipo 2, obviamente, né? Para a gente falar em remissão, em cura, entre aspas, né? É óbvio que para tipo 1 foi explorado na mesa redonda também novas medicações, mas aqui a gente vai falar hoje em relação a estilo de vida. O estilo de vida, infelizmente, ele não previne diabetes tipo 1, que vocês bem sabem que o mecanismo é imunológico, é autoimune, né? Mas para tipo 2, sim. Então, o critério mais aceito hoje é que o paciente precisa manter níveis de hemoglobina glicada abaixo de 6,5 por pelo menos 3 meses sem uso de medicação. Então, nós teríamos que ir diminuindo a medicação e esse paciente ficando controlado abaixo do critério que seria o critério diagnóstico de diabetes, né, 6,5. Lembrando que entre 5,7 e 6,4, esse indivíduo ainda tem pré-diabetes. Então, a gente está pontuando bem esses critérios para saber o que nós estamos falando. Como a gente vai comentar de estilo de vida, eu gosto de mostrar esse esquema aqui em todas as aulas que eu falo de diabetes e exercício, e hoje a gente está ampliando para o estilo de vida, que envolve uma alimentação saudável, controle de cigarro, uso moderado de álcool, sono adequado, manejo de estresse, todas essas coisas que vocês bem conhecem, né? Mas o indivíduo normal, ele precisa ter alimentação saudável e fazer exercício, e independente de fase de evolução
da desglicemia ou do próprio ganho de peso, o exercício vai ter sempre um papel, né? Então, se o indivíduo tem pré-diabetes, a gente vai ver os dados, se ele é obeso, ainda não tem diabetes, ou se ele já tem diabetes, se ele está em terapia oral, monoterapia, terapia combinada, ou se ele já está usando insulina junto, sendo tipo 2, e obviamente mesmo no tipo 1, apesar da gente não vislumbrar possibilidade de cura por enquanto, né? O exercício físico mesmo, ele usando insulina, ele vai ter uma série de benefícios aí em relação ao controle da doença. Então, eu gosto de botar essa via de mão dupla, né? Porque nós podemos levar, através de um estilo de vida saudável, independente da fase que o paciente se encontra, a uma prevenção ou da doença ou das complicações da doença, e o caminho pode ser inverso, né? Hoje a gente tem dados bem definidos aí de remissão de diabetes com intervenções de estilo de vida. Depois a gente vai conversar. E aqui só para lembrar alguns conceitos, porque a ideia é falar de exercício e alimentação, né? Vocês já sabem essa visão de que o exercício ele é um remédio, tanto para prevenção quanto para tratamento do diabetes. Tem esse programa que é o Exercise Medicine, do American College of Sports Medicine, que eu acho que vale a pena vocês acompanharem, se inscreverem, tem várias ferramentas, mesmo para o time não médico, não é? Na educação física, nutrição, psicologia, tem bastante coisa interessante. Então, aqui, por exemplo, dentro daquele guideline do ADA e do consenso que foi publicado no final do ano passado, junto com a EASD, né, que é a Sociedade Europeia, eles juntaram a americana, o ADA, com a EASD, que é a europeia, e publicaram um guideline de diabetes. Mas aí, nesse capítulo, que está publicado também no ADA, está aberto, eles mostraram a importância de nós termos um comportamento físico mais ativo em relação à abordagem do diabetes. Então, tem vários pontos, eu não vou citar cada um deles, né? Mas, por exemplo, aquela história do tempo sedentário e de se quebrar o tempo sedentário prolongado, isso está bem contemplado nessas orientações, a contagem de passos, não é? Então, vocês olhem ali, 500 passos, o aumento de 500 passos por dia, associado a 2 a 9% de diminuição de risco cardiovascular, de morbidade e de mortalidade por todas as causas. Né? 5 a 6 minutos por dia de caminhada mais rápida, né? Pode induzir 4 anos a mais da expectativa de vida. Então, vocês imaginem o impacto disso na sobrevida, na qualidade de vida das pessoas. Eles incluíram o sono também, né? Porque mesmo para exercício, o sono ele é um complemento fundamental, porque a gente perde muito dos benefícios se o sono não é legal em quantidade, em qualidade, em cronobiologia, que eles mostram aqui. Esse material está bem interessante. Assim, eu dei uma outra aula que eu explorei cada um desses textos, desses itenzinhos, né? E acho bem interessante. Aqui, em relação a se fazer exercício de intensidade mais vigorosa, de moderada a vigorosa, principalmente o exercício aeróbio, né, que eles estão encorajando 150 minutos de exercício de moderada intensidade ou 75 de alta intensidade. Então, acho que isso a gente já tem passado para os pacientes. Depois, outra coisa que foi incluído aqui, que eu achei bem legal, a questão da fragilidade, da função e da prevenção da sarcopenia, que está associada
ao diabetes tipo 2 e à obesidade, e também o exercício de força, que eu acho que é um conceito que também a gente tem bem sedimentado e a gente tem orientado os pacientes nesse sentido. Então, acho que esse gráfico aqui ele é bem didático, né? Vale a pena depois vocês se apropriarem um pouco mais desse conhecimento. E no mesmo gráfico, eles mostram as variáveis da nossa saúde, né, para cada um daqueles itens, né? Então, por exemplo, se a gente quebra o tempo sedentário, senta menos, melhora a glicose, pressão glicada, lipídios, aumenta a capacidade física, diminui depressão, aumenta a qualidade de vida. Então, é bem interessante, assim, porque ele vai mostrando todos os benefícios que cada um daqueles sub-itens dentro da atividade física. Eu achei legal porque ele ampliou esse conceito, né? Então, não é apenas a gente ir lá e fazer o exercício físico estruturado dentro daquele volume que vocês todos bem sabem, né? Então, é cuidar para quebrar o tempo sedentário, é fazer força e aeróbio junto, é cuidar o sono e obedecer à cronobiologia. Então, eu acho que está bem interessante. E aí uma novidade que os cardiologistas, dentro daquele papo nosso anterior ali, de envolvimento de outras áreas, eu acho isso nesse aspecto bem positivo, depois a gente pode discutir, né? Eles lançaram, assim como tem o Exercise is Medicine, agora tem o Food is Medicine, que é exatamente uma proposta, se vocês forem ler esse texto tem um gancho gigantesco de indústrias importantes assim bancando a disseminação de um processo educativo em relação à alimentação saudável patrocinada pelos cardiologistas, né? Então, acho que é um conceito a mais dentro do nosso discurso, assim como exercício é remédio, a comida é remédio também. Aí você tem aqui, só para vocês verem, né, o Nature publicou, esse anterior aqui é do Circulation, é a mesma palestra da presidencial que eu estava comentando antes, essa é do ano passado, né, do American Heart, e agora no Nature vocês vão ver também mostrando o quanto a intervenção nutricional ela tem um potencial de tratar, né, inúmeras condições crônicas e doenças, né? Então a gente tem um nível de evidência, depois a Elo pode ajudar aí bem grande. Esse também é algo que eu não vou entrar em detalhes porque é complexo, mas a ideia hoje é a gente centrar o cuidado do diabetes, por exemplo, isso vale para qualquer doença, obviamente, mas da obesidade, do diabetes, centrar no paciente. Então, como objetivo do cuidado aqui está muito prevenir complicações e otimizar qualidade de vida. Mas aí, a partir dessa revisão, eu poria a redução de peso, a gente vai depois concluir mais, né, obviamente, para aquele fenótipo de paciente com diabetes tipo 2 que tem sobrepeso ou obesidade. E a gente deve visar, sim, a remissão do diabetes, porque isso é possível. Nós vamos olhar na sequência. Daí, como introdução, não é o tema da aula, né, mas a gente vai falar de estilo de vida, e vocês sabem que a intensificação do estilo de vida ela pode prevenir o diabetes. Aí tem vários estudos. Eu trouxe aqui o estudo clássico, que é o DPP, né, que mostrou que intervenção de estilo de vida reduz a evolução para diabetes em pacientes de risco em 58%. Isso é um dado bem interessante, né? E tinha um dos braços desse estudo do DPP, do Diabetes Prevention Program, que usou metformina, foi 31%. Então é ótimo, a gente usa metformina em pacientes com pré-diabetes, vocês olhem o que o estilo de vida pode fazer, né? Praticamente o dobro.
o resultado. Aí tem várias subanálises, a gente podia dar uma aula só do DPP, mas eu só coloquei como modelo para se entender que a intervenção no estilo de vida, nós vamos falar de remissão, né, mas serve para prevenção também. Depois nós tivemos um estudo de desfecho, de prolongamento do DPP, foi o DPP-OS, também avaliou complicações, doença cardiovascular, e nesses 10 anos de segmento do DPP-OS, vocês olhem que mesmo depois do final do estudo, ainda a incidência de diabetes ela foi reduzida em 34% no estilo de vida, versus 58% lá no final, foram, em média, quase 3 anos de acompanhamento, né, do DPP, e a metformina 18%. Né, e a maior parte dos pacientes eram os pacientes originais do DPP. Então, acho que são dados bem interessantes para mostrar que a longo prazo, mesmo a gente intervindo, entre aspas, um período restrito, a gente consegue fazer com que o paciente tenha benefício a longo prazo, né? Então, mesmo suspendendo a intervenção, de alguma forma, depois a gente pode discutir memória, immunológica, a mudança, consolidação de mudança de hábitos, né? Ou de pequenos hábitos, isso com certeza impacta lá adiante. E eles avaliaram algo que eu achei bem interessante também nessa subanálise, 11 anos de segmento, 22% de risco de doença microvascular, que é algo que a gente tem buscado bastante, né? Estratégias para redução desse tipo de risco. Mas daí o tema seria a remissão do diabetes. Aí vamos entrar no tema propriamente dito. Então, o estudo padrão, assim, que é super referido, que tem a ver com a intensificação do estilo de vida em pacientes com diabetes, né? O DPP, então, era de prevenção em pacientes com risco de diabetes. Aqui é de intervenção em pacientes com diabetes, que é o LUC-ARED. Esse estudo, então, a ideia era uma perda de peso de pelo menos 7%, só para vocês terem uma ideia da estrutura que se precisa, às vezes, para se garantir adesão, efetividade num programa desse tipo. Eles tinham sessões de aconselhamento em grupos, em individuais, semanalmente, durante os primeiros 6 meses, aí a frequência ia decrescendo. Eles tinham uma meta calórica de 1.200 a 1.800 calorias por dia, eles usavam bastante substituto de refeição, que é algo que a gente aqui no Brasil acaba não usando muito, mas é importante esses dados até para a gente analisar um outro estudo, que é o DIRECT, né? E aí pelo menos 175 minutos de atividade física de intensidade moderada, e além disso, aqueles pacientes estavam com dificuldades de atingir meta, tem uma série de ferramentas, eu tive a oportunidade de estudar em detalhes, fiz até uma adaptação lá para Hawks desse modelo de abordagem que foi feito, da mesma forma que o DPP. E o LUC-ARED, ele foi um estudo para o desfecho primário, que seria redução de risco cardiovascular, de desfecho cardiovascular, ele foi negativo, na realidade ele foi interrompido antes do tempo por futilidade, por não funcionar. Então, na realidade, o estudo mostrou que não tinha diferença em desfecho cardiovascular se vocês intensificassem as mudanças de estilo de vida ou não. E isso foi bem frustrante, mas vocês vão ver que não é bem assim, né? Então, a gente teve uma série de outros benefícios. Os pacientes perderam peso, melhoraram o condicionamento cardiovascular, diminuíram cintura, melhoraram glicada, e eles tiveram todos esses outros benefícios, né?
os pacientes diminuíram o número, dose de medicamentos, tem até uma discussão que talvez isso possa ter impactado nos desfechos cardiovasculares, porque eles diminuíram estatina, diminuíram medicações antipertensivas, tem uns vários senões aí, mas melhorou gordura visceral, depressão, neuropatia, nefopatia, perfil lipídico, tudo isso. E aqui que eu acho que vem o dado mais interessante, né, que eu acho que ele mostra muito a questão da efetividade de abordagem. Naqueles pacientes que perderam 10% do peso corporal, esses sim tiveram diminuição de risco cardiovascular, 21%. É praticamente o dado do SELECT também, é outra população, obesos com aumento de risco cardiovascular, mas um dado de redução de risco cardiovascular. Então, na realidade, o ponto parece que está também na perda de peso, não só nisso, né? Depois a gente pode discutir melhor. E esse estudo aqui é um estudo bem interessante, que foi 8 anos depois da perda de peso do LUCA-RED. E eles viram que aqueles pacientes que conseguiram manter mais de 10% da perda de peso após 8 anos de intensificação de estilo de vida, os fatores determinantes foram o nível de atividade física, vocês veem aqui em 2 itens, né? Que foi medido em quilocalorias por semana e semanas por ano, né? Então, com atividade física, obviamente, redução calórica, redução de gordura e o monitoramento de peso, que isso é algo que também a gente já desmistificou, né? Eu era do tempo que dizia que não devia se ficar pesando toda hora. Se vocês forem ver aqui, o P de quem se pesa diariamente, a última parte aqui dessa tabela, foi o P melhor, né? Foi menor do que 0,001. Então, na realidade, o monitoramento, eu gosto bastante dessa estratégia, né, de peso sentinela, de vigilância ativa e de estabelecer reintensificação de cuidados se o paciente ganha, mesmo pouco peso, 2 quilos, seja, então, monitorar é determinante. Isso está bem definido nesses dados aqui. Também aí, pegando os dados do LUCA-RED, vocês vão ver que boa parte dos pacientes, como eu montei a aula para falar de remissão, eu queria ver daqueles pacientes quantos entraram em remissão de diabetes. É óbvio que isso vai diminuindo ao longo dos anos, né? E aqui, remissão parcial, 9,2% em 2 anos, 3,5% em 4 anos, e completa 1,3%. Né? Então, o paciente, com o tempo, essa remissão ela não é uma remissão completa, né? E a chance dele voltar a ter a doença, ela acontece, mas mesmo assim vocês veem aqui, ó, que a gente começa em quem fez intensificação de estilo de vida em quase 12%, né? E depois ela vai diminuindo. Então, o ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4, e depois à direita, os anos de remissão. Né? Então, quem entrou em remissão durante mais de 1 ano, mais de 2, mais de 3 e mais de 4. Mas eu acho que esse slide aqui, ele serve para mostrar que o tratamento ele tem que ser contínuo, tem que ser a longo prazo, que a gente não pode, para a cura de diabetes hoje, infelizmente, né, tá cheio de indivíduos praticando pseudociência e vendendo cura de diabetes, mas a ideia que eu tenho é que tu consegue melhorar, tu consegue remissão, mas a doença é uma doença crônica, né? Depois eu vou mostrar um outro dado bem interessante. Esse é uma subanálise também do LUCA-RED, e olha os preditores de remissão. Menor duração do diabetes, então, aqueles pacientes que tinham há menos tempo, a chance deles entrarem em remissão
mais prolongada era maior, menor hemoglobina glicada, ou seja, os pacientes muito descompensados, eles já tinham perdido mais função. Quem não usava insulina, também é óbvio o raciocínio, o não uso de medicação antipertensiva, ausência de doença cardiovascular, e olha que a maior perda de peso no primeiro ano, que isso é preditor não só de sucesso na manutenção do peso perdido, mas também para a remissão de diabetes. E aqueles pacientes tiveram maior melhora na VO2, no grau de condicionamento cardiovascular. Então, acho que esses dados do Luca Red, esse estudo ele trouxe, apesar de ele ser um estudo negativo, ele é um estudo muito bem desenhado e ele trouxe muitos ensinamentos. Eu acho que esse aqui, por exemplo, é um dos grandes estudos. E aí a gente vai falar do maior deles, né, especificamente de remissão de diabetes, porque o Luca Red, a remissão foi feita como subanálise, né? Eram pacientes com diabetes que a gente queria ver redução de risco cardiovascular. Mas o DIRECT ele foi feito para avaliar a remissão, e o legal dele é que foi de manejo de pacientes com diabetes em primary care. Né? Foi um cluster, um estudo que foi feito no Reino Unido, né? Que o modelo de intervenção, eles começaram com uma dieta muito restrita, né, de 830 calorias, e usaram bastante substituto de refeição, porque a ideia era induzir perda de peso e ver o impacto disso. Depois vocês vão ver nas conclusões, né? E aí, sem medicação para diabetes, sem medicação antihipertensiva, então eles tiveram esse período inicial, onde a alimentação era 100% com substitutos, e depois disso eles passaram por uma fase de reintrodução, que aí foi se aumentando 400 calorias a cada 2 a 3 semanas, e depois uma manutenção. E, além disso, para aqueles indivíduos que tinham um relapso no manejo, que ganhavam peso também, da mesma forma, eles tinham todas umas ferramentas para tentar resgatar o paciente, incluindo oferecer a Orlistat, né, que é uma medicação para a obesidade. Então, manejo complexo, mas interessante os dados do DIRECT, porque vocês vão ver que aqueles indivíduos que perderam mais de 15 quilos, isso não é percentual em quilos, 86% entraram em remissão. Então, é algo muito impactante, né? Muito impactante. Depois vocês têm aqui percentual de indivíduos que perderam mais do que 15 quilos, foi 24%. Essa primeira parte do Direct foi de 1 ano, depois eu vou mostrar o segmento para vocês. Né? E aqui os pacientes que seguiam em remissão, depois de 12 meses, foi 46% em média. Só que quanto mais peso os pacientes perderam, maior a chance foi deles entrarem em remissão. Por exemplo, o indivíduo que perdeu menos de 5 quilos, 7% entraram em remissão. Entre 5 e 10, 34%. Entre 10 e 15, 57%. E mais que 15 é que foi esse número, para mim, impactante, de 86%. Né? Aqui tem vários outros aspectos, né? Mas melhora de triglicerídeos, de secreção de insulina, e tem indivíduos que são bons respondedores e indivíduos que são maus respondedores, né? Então, impacta a quantidade de triglicerídeos no pâncreas, isso depois a gente pode conversar melhor, tem a ver com o grau evolutivo da disfunção de célula beta, essa infiltração e lipotoxicidade no pâncreas, né? E a capacidade de responder naquela primeira fase de secreção de insulina. Então, os bons respondedores são aqueles que tinham uma melhor
resposta na primeira fase de secreção da insulina, ou seja, são os indivíduos que tinham ainda a função de célula beta mais preservada. E aqui vocês vão ver, por exemplo, indivíduo com diabetes tipo 2, um conteúdo de gordura hepática à esquerda de 36% e pós-perda de peso, 2%, né? A Cíntia que emprestou esse slide. E aí nós temos publicado a durabilidade dessa intervenção no segundo ano. Então, aquele dado de 86, por exemplo, para quem perdeu mais de 15 quilos, ele baixa para 70%. Mesmo assim, é um dado muito bom, né? Mas também mostra a questão da cronicidade da doença e a necessidade de abordagem a longo prazo, porque um ano depois do estudo, vocês veem que deu já uma queda, mas ainda o dado foi bem interessante. E mais interessante ainda é essa análise do pâncreas, a diferença aqui do volume do pâncreas e da morfologia do pâncreas nos indivíduos que estavam dentro da DIRECT, né? Vocês olhem que muda completamente a anatomia do pâncreas, consegue comparar aqui com um comparador não diabético, né? E aqui um diabético no basal, 5, 12, 24 meses. Então, parece que ele restaura parte da morfologia do pâncreas, perdendo peso, né? Então, tem toda essa discussão em relação à adiposidade fazendo disfunção de célula beta. Aí existe esse outro estudo, que é o RITUNE, o RITANE, ele também é de reversão de diabetes tipo 2, é um estudo no Reino Unido, né, com normalização da ingesta energética em indivíduos não diabéticos. Olha indivíduos não obesos, desculpe. Olha a importância desse estudo, porque daí são indivíduos que têm diabetes e não são obesos. E tem uma hipótese que é o delimiar de gordura, porque dependendo do fenótipo, o indivíduo mesmo magro, ele pode ter um limiar de infiltração gordurosa, e isso, a ideia era ver pessoas com diabetes tipo 2, o índice de massa corporal não tão elevados, abaixo de 27, e eles foram sendo submetidos a ciclos repetidos de perda de peso de 5% em 12 meses. Então, é um estudo que mostrou que realmente, às vezes, tem pessoas que têm um limiar de gordura que é diferente. Então, por exemplo, aqueles indivíduos que perderam pelo menos 6,5%. Vejam, pessoal, são indivíduos magros. Isso é importante. Magros não, com IMC menor do que 27, de 25 a 27 é sobrepeso. 70% tendo diabetes tipo 2 entraram em remissão com perdas cíclicas de peso. Então, na realidade, mesmo indivíduos magros, eles diminuírem um pouco o peso, 6,5%, pode elevar a taxa de reversão do diabetes em 70%. Eu acho que é um estudo bem interessante, né? Aí tem vários outros dados, né? Então, esse estudo aqui também, ele avaliou 9.800 pacientes, uma dieta com baixo teor de carboidrato, também focando em perda de peso, consultas em grupos, telefonemas pessoais, 33 meses, perda de peso de 10 quilos, remissão do diabetes em 77%, naqueles indivíduos que o diabetes tinha menos de 1 ano de evolução. E essa taxa caiu de 77% para 20% naqueles indivíduos que tinham diabetes com mais de 15 anos de evolução.
Então, para mim, esse dado é muito impactante também, né? Os indivíduos que têm diabetes há pouco tempo, se eles perdem peso, aqui no caso foi 10 quilos, a chance deles entrarem em remissão é incomparavelmente, né, quase 4 vezes maior do que se o indivíduo tem um diabetes com mais de duração, mais de 15 anos de duração, por exemplo. Então, essa duração de menos de 1 ano, ela representa uma janela de oportunidade muito importante para alcançar a remissão do diabetes, né? E mesmo que não aconteça a remissão, um paciente com diabetes mal controlado, ele vai ter uma melhora importante do controle do diabetes. Aqui também um outro dado bem interessante, olha o volume, o número de casos, né? Um banco de dados da Inglaterra, 2 milhões de pessoas com diabetes, eles viram que a incidência de remissão ela é baixa dentro de um contexto que foi um estudo populacional, né, 9,7, mas naqueles indivíduos com menos de 1 ano de evolução, 44,9, né? Então também dá uma taxa aqui, no caso, de mais de 4 vezes de remissão. E aí vocês vão ver outros fatores além do tempo de início do diabetes, ausência de prescrição de medicamentos para redução da glicose. É óbvio, aqueles que não precisavam de remédio tinham diabetes mais leve, né, menores níveis de glicado e IMC, aqueles que perderam mais peso, a etnia branca, o sexo feminino, né, e menor privação socioeconômica. Isso é um fator importante também, né? Indivíduos que têm maior privação socioeconômica, a chance de ter um cuidado melhor, ela é menor. Né? Também tem um dado interessante, né? Que o fato de o indivíduo estar só com metformina ou nenhum medicamento para a glicose e ter reduzido em torno de 10% do peso, a chance dele entrar em remissão, 83,2%. Então, bem interessante também o dado, né? Quer dizer, ele tem um diabetes leve, ele está só com metformina, e além disso, ele perdeu peso. Então, além daqueles 44%, se ele foi mais precoce, chega a 83%, né? Se ele perdeu peso e não está usando remédio, né? Então, a gente colocaria dentro dessa questão toda de abordagem do diabetes, não só a restrição calórica, mas o exercício físico também, tentando fazer com que esse trabalho ele mostrou que, na realidade, a gente não deveria buscar o controle do diabetes bastante, somente, né? Que seria uma conquista, na realidade, a gente estabelecer estratégias para colocar o paciente em remissão, né? E aí, você já sabe a minha opinião sobre isso, né? Sobre inércia clínica. Então, quando a gente não investe em mudar estilo de vida, não orienta adequadamente os pacientes, a gente está praticando inércia clínica, mas também se a gente ficar só no discurso de comer menos, se mexer mais, também isso acontece, né? E aí, a ideia é que nós tenhamos um tratamento proativo para a hiperglicemia, mas visando perda significativa de peso antes do paciente ter as alterações que são, na maioria das vezes, irreversíveis da função da célula beta, né? Então, eu até deixei essas conclusões no final, acho que foi algo bem interessante, assim, para o meu aprendizado também, olhar esses dados. É óbvio que eu resumi aqui, né? Que o diabetes ele não é um diagnóstico que a gente deva ficar passivo, né? Então, uma pessoa que começou a ter diabetes, nem o paciente, nem nós, a gente pode aceitar de sermos impotentes, né? Não tem o que fazer, está com um diabetes. Ela deve ser, pelo menos, buscada a remissão do diabetes, uma abordagem personalizada, a gente priorizar uma perda de peso maior do que
10%. Então, eu até propus mudar o conceito do diabetes para o de uma condição aguda, não como crônica, né? Uma condição urgente que requer intervenção rápida, diabetes tipo 2, pessoal. Em vez de a gente ficar com essa ideia de que é uma doença crônica e progressiva. Por quê? Porque os dados mostraram que naqueles indivíduos que a gente intervém precocemente, a gente pode obter remissão, né? Então, a gente deve incluir essa mudança de paradigma para a gente entender o diabetes, a gente deve incluir isso no nosso discurso educativo também, tanto olhando pelo lado da especialidade ou do time interdisciplinar, sempre para o benefício dos nossos pacientes, né? Então, deixei aqui, a gente combateu o diabetes, que é aquele título daquele trabalho, né? Até a remissão, ou pelo menos tentar buscar isso aí, né? Essa foi a aula. Feito, pessoal. Alguém quer comentar? Eu vou desapresentar aqui. Claro, eu queria ver se você viu nesses estudos alguma coisa falando sobre o volume e a intensidade dos exercícios em relação à prevenção. Uhum. Então, no DPP era um exercício de moderada intensidade, né? No Look Ahead, no Direct, eles permitiam aumentar a intensidade e diminuir o tempo. Mas esses modelos de estudos, eles pagavam, davam passe de academia, eles resgatavam os pacientes, né, que não estavam respondendo bem, intensificavam os cuidados. É um modelo assim que na vida real ele é menos execuível. Eu acho que eles servem mais como prova de conceito de que se a gente intensifica a gente consegue melhor resultado. Na realidade, eu acho que a gente deve tentar aquilo que eu mostrei para vocês, de fazer uma abordagem personalizada, centrada no paciente. Mas a gente precisa vender essa ideia de que o momento é agora, descobriu o diabetes, tem que intensificar agora, porque o paciente ele vai ir perdendo aquela janela de oportunidade. Vocês imaginem uma doença séria, como é o diabetes, vocês poderem oferecer, não é só a remissão, né? É a restauração da função da célula pancreática, né? Porque hoje a gente consegue bom controle até com bomba de infusão, com insulina, né? Então, é óbvio que isso é ótimo, né? Ter um controle melhor. Mas nessa janela de oportunidade, a gente poderia mudar a história natural da doença, né? E não só das complicações da doença, que é o que tu conseguiria tendo um controle melhor do diabetes. Eu achei bem interessante essa visão. Clayton, queria fazer uma pergunta em relação à questão que você colocou sobre o monitoramento do paciente, essa pesagem do paciente com mais frequência, né? Eu pergunto isso porque na cirurgia bariátrica a gente vê uma orientação um pouco do que o contrário, de até alguns profissionais falando para o paciente não se pesar com frequência, porque isso poderia induzir ele a ter um comportamento um pouco de ansiedade em relação à perda de peso, porque ele se compara com os outros pacientes, né? E a gente fica até um pouco agora meio que perdido, né? Então, a gente orienta o paciente a fazer esse monitoramento com mais frequência ou não? Que eu acho que Desculpa. Na bariátrica é um modelo, né, um pouquinho diferente, porque ele vai ter uma perda passiva pela cirurgia do peso e não vai impactar. Óbvio que se ele melhorar comportamento, o resultado vai ser melhor,
né? Mas aqui é no sentido de evitar que o paciente tenha reganho de peso, né? Então, para prevenção de reganho, o indicado é que se pese bastante, porque os estudos que eu mostrei ali, eles foram de segmento pós-intervenção. Então, tem um outro trabalho que depois, um dia, a gente poderia, também é uma mudança de paradigma, que é do Nature, que ele mostra a diferença que existe entre indução de perda de peso e manutenção do peso perdido. Normalmente, tu induz a perda de peso, né, por exemplo, com a bariátrica ou com medicamento, e nessa fase está todo mundo em cima, está toda a equipe trabalhando. Daí, na segunda fase, que seria de manutenção, todo mundo abandona, o paciente não volta mais. Então, teria que ter um modelo, quase um protocolo, uma educação prévia, né, para o cara entender que ele, nessa outra fase, ele precisa igual de tudo isso, inclusive os mecanismos fisiopatológicos que são ativos, eles são diferentes. Vale a pena vocês lerem esse. Aliás, nós escrevemos aí, vai sair na revista da Bezo, um pouco sobre isso aí, de reganho de peso, né? Mas é um modelo diferente. Então, aqueles dados ali do peso sentinela, que a gente chama, né? E da vigilância ativa, eles são mais impactantes na manutenção do peso perdido. Então, por exemplo, esse bariátrico que está falando, ele vai ir perdendo peso. Eu até acho que se ele ficar medindo muito seguido, ele vai ficar ansioso. Só que depois que ele chegou no platô, se ele não fizer vigilância ativa e não tiver esse conceito de peso sentinela, ele vai reganhar o peso. Bruno, acho que está levantando a mão aí. Bruno, pode falar. Sim, primeiramente, muito bom a sua aula, Dr. Clayton, que me deixou com bastante dúvidas, justamente seguindo essa linha que a Adriana te perguntou sobre volume e intensidade. Eu queria saber de vocês, endocrinologistas, nós, educadores físicos e até o pessoal da nutrição, a gente trabalha muito em cima também, quando vai falar de volume e intensidade, da parte da termogênese adaptativa. O quanto aquele corpo se adapta tanto ao exercício, quanto àquele alimento, e acaba entrando naquele platô e não consegue mais ter resultado. Aí, normalmente, fala bastante esses estudos de quantidade de passos, não fala tanto da intensidade, nem do volume, mas a minha dúvida é, como seria o tratamento, assim, para você de um paciente quando ele chega nesse platô? Porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas não consegue ter um segmento no aumento da intensidade nem do volume, não consegue. E quando começa a pegar mais pesado, é o momento onde as pessoas querem desistir ou querem continuar naquela mesma intensidade. O corpo não vai ter mais gasto, quer dizer, vai parar aquele resultado. Então, minha dúvida seria, qual seria a abordagem ideal nesse caso? A tua pergunta é ótima, né? Para vocês verem como é complexo isso aí. Então, essa fase inicial, que é uma perda mais visível de peso, que essas intervenções aí conseguem, ok, né? Nem todo mundo vai ter um bom resultado, mas vocês viram os números ali, né? É algo bem gritante. O problema é exatamente isso, essa fase aonde fisiologicamente o indivíduo chega num platô, o platô ele já é uma coisa boa, né? Hoje a gente está trabalhando o conceito de obesidade controlada. Então, o fato dele estar mantendo o peso, um paciente que teve uma perda de peso, por exemplo, dessa métrica aí que a gente está preconizando, de acima de 10% ou os 15 quilos do direct, né? Que o direct não foi em percentual, foi em quilos. Então, esse é um indivíduo que vocês não podem dizer, olha, curou o diabetes, entrou em remissão e está bem. Esse é o cara que vocês vão ter que trabalhar mais, que a gente sabe que todos esses mecanismos de compensação, a termogênese adaptativa é um deles, né? Eles vão estar exacerbados, porque
O organismo, ele se prepara para preservar o indivíduo. Então, aí, talvez tenha que aumentar o volume, ou aumentar a intensidade do treino, tenha que acentuar a dieta, não pode ter preconceito com medicamento. A minha visão de obesidade, vocês me conhecem, acho que se a gente ficar parado, olhando e discutindo para comer menos e gastar mais, a longo prazo, é fadado a não dar certo. Então, os pacientes que não estão respondendo, a gente precisa usar medicamento. Os dados mostram aí, né? Por exemplo, o estudo SELECT aí, que fez redução de mortalidade, de desfecho cardiovascular. Ele demonstrou ali diminuição da evolução para disglicemia, né, de pacientes com glicada normal. Eu acho que deu quanto, Cris? 63%, 67%, né? Quanto que foi ali, mas é um número bem impactante, né? Os pacientes não evoluíram para o diabetes. Então, tem dados de normoglicemia, quando tu usa GLP-1, de até 90%, né? Com liraglutida é 80%, com semaglutida é 90%. Né? Tem dados, eu tirei da aula, mas se o indivíduo intensifica estilo de vida, por exemplo, o Scale IBT, que foi com a liraglutida versus liraglutida mais intensificação do estilo de vida, é quase o dobro do resultado. O STEP 3, que também foi com intensificação de estilo de vida, tu aumenta muito o resultado também, dá praticamente o dobro, não chega ao dobro. Agora temos aí, me ajuda, Cris, o Surmount, qual que é o número? Acho que foi 3 também, né, que mostrou estilo de vida. Mesma coisa também, né? Então, quando tu usa o medicamento, mesmo o paciente fazendo cuidar... no Surmount o desenho foi um pouquinho diferente. Eles pegaram e os pacientes perderam peso, e depois abriu no braço com o remédio e sem o remédio. Mas também aqueles que usaram o remédio, que mantiveram o estilo de vida, todos mantiveram, mas eles já tinham tido uma perda inicial de peso. Agora me lembrei bem o estudo. E, obviamente, que os que usaram o remédio, eles perderam mais peso. Aí tu pega bariátrico, o cara chegou no platô, ou um pouquinho antes de chegar no platô, começa a tratar para evitar o reganho de peso. O resultado é melhor. A gente está diante de uma doença, eu acho que no futuro a gente vai abordar que nem hipertensão. Tem hoje paciente hipertenso que usa 3, 4 antihipertensivos. Tem pacientes com diabetes que usa 4 antidiabéticos, chega a usar insulina, né? Então, a gente precisa perder o preconceito de ficar sempre buscando uma fórmula mágica, né? Tipo esse paciente do Bruno, né? Que não sai dali, não perde mais. Mas se ele chegou até ali, já está muito bom, né? Talvez para te ter um resultado melhor, aí tu vai ter que otimizar essas outras coisas todas, né? Cris, fale. Então, dentro disso aí que você acabou de comentar, Clayton, é importante, você citou da bariátrica, né? E, poxa, todo mundo aí trabalha com bariátrica, o Marquinhos, principalmente, aí. E da mesma maneira que você falou, né, de associar o medicamento à mudança de estilo de vida, a bariátrica também deve estar associada, obviamente, às mudanças de estilo de vida, mas também medicamento. Acabou aquela história de, faz bariátrica ou usa medicação. Você vai ter as duas coisas, né, associadas. O Carol Leroux, ele está sempre aí publicando os artigos, mostrando que não tem essa de briguinha com clínico, com cirurgião, tem que juntar mesmo. E, Clayton, só pontuar algumas coisas, eu concordo plenamente contigo quando você comenta que essa abordagem rápida, tá? E aí, Marquinhos, que você havia comentado antes de começar a aula, cortar o mal pela raiz, né? Abordagem rápida, o quanto antes melhor. O Clayton mostrou bem isso aí, que muda a história natural do diabetes, fazer perder peso. Porque assim, quando a pessoa está com obesidade, mas tem excesso daquela gordura disfuncional,
né? Gordura visceral, ectópica, e isso se aplica a pessoas que têm MC, às vezes normal, ou um sobrepeso leve, mas tem gordura disfuncional em excesso. Do outro lado, quando é que a gente fica com diabetes? A gente tem que ter vários defeitos, mas os dois principais, resistência insulínica, né? Eu tenho insulina, mas eu não estou conseguindo ver a ação da insulina para normalizar a taxa de glicose, mas... Cris, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou precisar mudar de sala, mas pode ir falando, eu vou para outra sala, porque eu tenho que entregar minha sala aqui às 2 horas. Mas pode... Tranquilo. É assim, para ter diabetes tem vários defeitos descritos, né? A gente fala hoje em mais de 20 defeitos, publicados pelo menos 12. Mas 2 condições são obrigatórias: ter resistência insulínica e uma perda de liberação de insulina pelas células beta pancreáticas. E assim, os dados em modelo animal sugerem que para diabetes tipo 2, as ratas e os ratos, quando eles têm de 40% a 60%, média de 50% de perda de função de célula beta pancreática, é que vai ter pré-diabetes. Quer dizer, para desenvolver o diabetes tipo 2, a gente teria que ter, claro, não posso extrapolar estudo de rato para ser humano, mas só para dar uma ideia, a gente tem menos de 40% de célula beta liberando, trabalhando, né, para a gente não ter o diabetes. Aí a gente tem células beta que simplesmente não estão funcionando por problemas como, por exemplo, o excesso de gordura pancreática, lipotoxicidade, e quem tem gordura visceral tende a ter gordura ectópica. Quem tem gordura no fígado vai acabar tendo gordura no pâncreas também, né? Então, assim, quando a gente tem célula beta que não morreu ainda, células beta que são viáveis, ou seja, eu tenho que diminuir a toxicidade em cima delas, o Clayton mostrou bem que se emagrecer, e tem aquele período, né, que seria de 1 ano, mas quanto antes melhor, você vai ter um aumento da vida útil dessa célula beta, que é viável, né, e você, de acordo com aqueles dados da subanálise do Luke e a Herc, me permitem não confirmar, mas pelo menos gerar uma hipótese, né, de que perder peso logo no início do tratamento, naquele primeiro ano, pode me levar a um legado positivo, benéfico, depois de 9 anos, que foi uma redução de 21% do risco de eventos cardiovasculares. Agora, é bem verdade isso, e eu vou duplicar o que o Clayton falou, de mudar a história natural da doença, porque quando a gente emagrece, né, a gente vai melhorar a glicemia também, tanto que é a aula de remissão de diabetes. Lembrando que emagrecer é eliminar gordura disfuncional. E lembrar que com exercício, tem meta-análises mostrando que 12 semanas de exercício aeróbio, tudo bem, vigorosos, moderado a vigorosos, eles vão levar a uma redução da ordem de 30 centímetros quadrados de gordura visceral nas mulheres e 40 centímetros quadrados nos homens. Quer dizer, você nem precisaria da dieta com restrição calórica para ter esse benefício de eliminar uma boa parte de gordura disfuncional, melhorar a resistência insulínica e síndrome metabólica, e aí puxando um pouco aí, né, a sardinha aí para a parte do exercício. Mas, melhorando a glicemia, a gente aumenta a vida útil de célula beta também, tem o problema da memória metabólica e melhora isso porque melhorando a glicemia a gente melhora a microcirculação. O Clayton até falou de melhorar a microangiopatia, você melhora a microcirculação na célula beta pancreática e aumenta a vida útil. E melhorando a glicemia logo de cara, é bem provável que você reduza o risco cardiovascular também. Tem dado do KPDS mostrando que se você melhorar a glicada logo no começo, você tem 3 vezes mais chance de prevenir um infarto, né? Esses dados sugerem isso. Além do que, quando a gente pega aqueles estudos de estilo de vida, de medicação e estilo de vida intensivos, o Advance, o VADT e o ACCORD, eles pegaram pacientes que tinham de 8 a 12 anos de diagnóstico já de diabetes. Eles não viram melhora cardiovascular quando você faz controle intensivo de glicose. O UCA-PDS pegava os caras já logo no início, né, Clayton? Já no primeiro 6 meses do ano para fazer mudança intensiva. E esse estudo sugere que mesmo que 10 anos depois da intervenção, é verdade, mas houve redução de infarto do miocárdio nesses pacientes. Então, fica essa sugestão. Quando você melhora rápido isso aí, com a intervenção de estilo de vida, você não só remite diabetes, mas você dá mais condição dessa célula beta para funcionar melhor e é bem provável que você diminua o que mata 2/3, 80% do diabetes, que é a doença cardiovascular, poxa vida.
Isso é importante. E o exercício é carro-chefe disso aí, né? Ô, Cris, agora fiquei com uma dúvida aqui em relação a isso, porque assim, a gente sempre viu no algoritmo do diabetes, em relação à intervenção versus a progressão da evolução da doença, por exemplo, a insulinização como sendo mais tardia, né? Então, você está progredindo com a medicação oral, estilo de vida, e aí você entra com medicação, variações de drogas, e a insulinização é um pouco mais tardia. Então, partindo pelo pressuposto de fazer a preservação de célula beta, então a gente deveria, por exemplo, entrar com a insulinização precocemente, uma vez que seria uma preservação de célula beta. E aí eu vou emendar outra pergunta, porque isso foi no Congresso do Rio de Bariátrica. Eles já estão até querendo mudar o nome de cirurgia bariátrica para cirurgia metabólica. Já está havendo essa discussão aí. E aí um dos pontos que eles comentaram foi, por exemplo, de entrar com a cirurgia metabólica, uma vez que a pessoa diagnosticou o diabetes. Aí eu queria até ouvir um pouco vocês aí, endócrinos, sobre essa questão, no intuito de fazer a preservação de célula beta, quando intervir com, né, as terapias mais, vou colocar aqui, agressivas, como uma cirurgia, etc. Quer comentar, Cléber? Posso comentar aqui rapidinho? Comenta, depois eu complemento. Antes das medicações mais novas, Marcos, que assim, até 2001, 2002, a gente tinha 4, 5 medicamentos para tratar DM2. Oi, tudo insulina, bem? Tá? Aqui? Agora, em 2023, a gente tem mais de 52 medicamentos diferentes para DM2, só para ter uma ideia. E se a gente pegar, por exemplo, não comprovadamente que não tem cura para diabetes, mas análogo de LP1, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê, e já pode até colocar glitazona nessa jogada aí também, são drogas que potencialmente podem aumentar a replicação de célula beta, isso já foi mostrado em modelo animal, e diminuir a apoptose, a morte dessas células, melhora a desdiferenciação daquela célula pancreática, que não sabe se ela vai ser célula endócrina, exócrina, ela vai virar célula endócrina e produtora de insulina, por exemplo, tá? Mas naquela fase, há 20 anos atrás, você tem um paciente com uma glicotoxicidade, ele está com 300 de glicemia, uma glicada de 10, você tem que insulinizar esse cara, pelo menos no primeiro momento, para vencer a glicotoxicidade. É isso que provavelmente falaram no congresso no qual você foi, tá? Mas aí você está tendo, claro, nenhuma crítica a isso, que era uma coisa que a gente aprendeu assim, mas você tem uma visão glicocêntrica da coisa. Você está tratando a glicemia do paciente. Agora, nós temos que desconstruir o que construiu o problema. O diabetes tipo 2 é poligênico, é hereditário, tem toda essa questão, mas o fator de risco modificável ganhando de disparada lá longe e leva à hiperglicemia é o excesso de gordura disfuncional, gordura visceral e ectópica. Ele constrói o problema todo. Nós temos que desconstruir isso daí. Então, eu vou conseguir, mediante o que o Clayton falou, naquela intervenção lá de até 1 ano, vamos dizer assim, você vai conseguir desconstruir a lipotoxicidade, uma coisa que eu comentei aqui, a glicotoxicidade, independentemente até do uso da insulina. Não estou questionando aqui o uso da insulina. Você usa quando o cara está insulinopênico ou quando o cara está com muito mau controle. Mas, independentemente disso aí, o emagrecimento leva diretamente a esse benefício e melhorando a glicemia também, por tabela, vai ter esse benefício. Você desconstruiu o problema como um todo. Passar para o Clayton aqui para não ficar monólogo só. Vai lá, Clayton, esse conceito de insulinização precoce eu nunca segui, porque se vocês entenderem o mecanismo de ação da insulina, ela baixa a glicose nesse conceito de glicocentricidade, mas a insulina é lipogênica, né? Os pacientes ganham gordura, eles ganham peso, né? Óbvio que melhora a síntese de proteína também, mas só acaba não tratando o mecanismo. Então, hoje, a gente tem medicações melhores que, além de todo o controle metabólico, o paciente perde peso, que é o mecanismo desses estudos todos aí, um dos mecanismos, né? A gente vai ter que discutir agora os benefícios de reduzir mortalidade se foram por perda de peso ou efeito direto do medicamento. Mas, por exemplo, com o GLP-1, eu já dei aula ali no congresso, na realidade, qual foi a ideia? Em vez da gente ter a visão lipocêntrica ou ter a adipocêntrica, que é isso que nós estamos falando aqui.
Nós temos uma outra ferramenta, que é a visão miocêntrica, né? De pegar o músculo. E aí, nessa visão miocêntrica, todos esses benefícios que o Cris falou, né? Do exercício físico melhorando, mas também a ação das medicações do GLP-1, por exemplo, no músculo. Né? Então, eu já dei aula, já vi evidências disso aí, acho que a gente está engatinhando ainda, mas o remédio age no músculo também. Né? Então, a gente vai evoluir bastante nisso aí. Mas eu achei muito interessante preparar essa aula, porque os insights, né, essa mudança, é tudo mudança de paradigma, né? Vocês são educadores físicos, ou nutricionistas, ou psicólogos, você tem que passar a ideia que o momento do paciente melhorar é agora, né? Não pode deixar ele melhorar daqui a não sei quanto tempo, porque se ele melhorar agora, ele vai ter muito mais benefício, incluindo a possibilidade de remissão, né? Senão vão abrir uma banquinha para vender cura de diabetes, né? Mas o conceito, ele é ótimo, né? Um conceito bem interessante. As evidências são essas e a gente consegue melhorar a saúde do paciente com essa visão. A Adriana, eu acho que está falando, está levantando... Deixa eu pôr fogo aí, porque eu ouvi, Marcos, até anotei para te mandar e acabei esquecendo. Lá no Congresso de Diabetes, a Jaquelina Risoli falou exatamente isso sobre a cirurgia. E ela, pelo jeito, é uma papa aí no Sul, né? Ela trabalha na rede de hospital público. E ela falou que ela não acredita na cirurgia bariátrica para diminuição de peso, pelo tanto de reganho que existe, e que ela acredita sim, e que ela acha que é um forte indício da cirurgia bariátrica passar a chamar metabólica, porque ela acredita na cirurgia para cura do diabetes, para melhoria desse aspecto. E eu nunca tinha ouvido um médico falar isso. Eu não sei se ela é cirurgiã ou se ela é endocrinologista. É que ela trabalha num grupo de cirurgia, né? A cura eu acho que não dá para dizer. Remissão, sim, mas a questão toda é que esse mecanismo, a gente hoje, ou a médio prazo, a gente vai ter medicações que chegam no mesmo potencial da cirurgia, sem os riscos todos. Então, a cirurgia bariátrica a médio prazo, essa estratégia de mudar o nome, ela já é uma estratégia visando isso aí, né? Aquele assunto inicial lá que a gente estava tendo da cardiologia, também, né? O termo está entrando do metabolismo, né? Porque aí tu usa esse gancho para justificar a tua intervenção, né? Tu vai mexer no metabolismo, né? Mas a gente vai ter que, a longo prazo, ver é óbvio que isso aí já era outra discussão. Por exemplo, acesso, né? Não adianta a gente ter uma medicação que funcione se o paciente não consegue tomar a medicação, né? Pessoal, vou ter que entregar, já saí da segunda sala aqui, tem que ir embora. Estão me expulsando aí. Cris, se tu quiseres continuar, eu vou precisar desligar aí. Tá tranquilo, pessoal. A gente vai sair para o ambulatório aqui também. Tá bom. Mas foi bem boa a discussão aí.